Cada um de nós tem algo para fazer, um sonho para realizar, um projeto de vida, um problema para resolver. É aquela pessoa que quer emagrecer, que nunca emagrece, outra que quer entrar na faculdade, que nunca entra, que quer fazer uma especialização, que quer fazer uma viagem, que quer romper um relacionamento ou que quer chegar para alguém e falar, vamos renovar o nosso relacionamento. Coisas da vida. E as pessoas não fazem. Porém, o que é mais importante de tudo isso é saber que nem tudo que muda, muda tudo. Mas isso parece um pouco fácil e, ao mesmo tempo, não é tão fácil assim. De entender que quando a vida vai mudar, mas não vai mudar. Que independente da notícia que você vai receber, a vida vai continuar como ela é. Para quem não me conhece, eu sou Sayonara Machado. Eu nasci em Minas Gerais, uma cidade que ninguém sabe onde é, porque todo mineiro que eu falo que eu sou de Resplendor, eu não sei onde é, não. Pois é, nem eu. Eu só nasci lá, fiquei lá por 3 meses e meu tio, irmão da minha mãe, me levou para a casa dos meus avós em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Acho que alguém conhece, né? Então, eu morei lá por quase toda a minha vida. Estudei numa escola muito simples, numa escola pública, que hoje em dia as escolas públicas já não são boas. Acho que falar antigamente era boa. Não era boa na minha época. Minha mãe fala, mas na minha era. Nossa, então há 70 anos atrás, né? Que nem existia escola particular, então não tinha como comparar. Mas era uma escola muito carente, mas era onde a gente podia estudar. E aí a minha primeira faculdade foi de fisioterapia. E eu queria cuidar das pessoas. Não sabia por onde. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu fui cabeleireira, eu tive um salão de beleza, fiz todas as formações de estética, de beleza, de tudo que você imaginar que existe dentro do salão de beleza, eu sabia fazer, eu me formei, o salão era enorme, mas eu queria, agora eu tenho que fazer fisioterapia para poder fazer o tal tratamento, tal isso, tal aquilo. E fui fazer fisioterapia. Fazendo fisioterapia, primeiro eu tive psicologia. Me apaixonei por aquela matéria, mais vida que segue. Passou dali, me apaixonei pela anatomia, quando eu vi aquele corpo do defunto, fiquei encantada com aquilo, maravilhada de ver aquilo tudo abrindo, coisas que a maioria não gosta, e eu adorei. E quando eu estudei neuroanatomia, que eu peguei aquele pedacinho de massa encefálica na minha mão, e eu me lembro que o professor falou assim, aí é que tudo acontece. Falei, não largo mais isso. Já dei um passo para trás. É aqui, é aí onde tudo acontece. Muito bem. Eu comecei a perguntar muitas coisas nessas aulas, e os professores falavam assim para mim, isso não é para você, não. Larga isso, você é médico que faz isso, minha filha. Você vai ser só fisioterapeuta. Fisioterapeuta não mexe com isso. Eu sei, professor, só estou querendo saber por que isso... Não. Isso aí é outra coisa complicada, não mexe com isso, não. Isso aí, você não vai mexer com isso, não. Isso é médico que faz. Falei, é? Então tá bom. Então vou ser médica. Eu quero resposta. Então vou ser médica. E aí eu fazia a faculdade de fisioterapia e eu fui fazer o pré-vestibular para medicina. E também não fiz o extensivo, não, que extensivo é um ano inteiro, né? Eu já entrei logo no intensivo, porque eu pensei assim, 6 meses dá, né? E eu me lembro quando eu cheguei na minha primeira aula no PH, no Rio de Janeiro, tinha um quadro assim com uma tabela periódica. Nossa, que negócio bonito, tudo coloridinho, nunca vi isso. Porque eu não tinha estudado isso naquela escola. E também, no meu segundo grau, eu fiz contabilidade, né? Contabilidade, você não vai estudar química.
E eu me lembro que aquele professor, ele era muito agitado, como se ele tivesse 2 baterias de carro dentro do... Não tivesse pulmão, ele tivesse 2 baterias. Então ele falava, ele se movimentava, e eu ficava assim, só olhando para ele, não estava prestando atenção no que ele estava falando, porque eu não estava entendendo nada também. Foi o primeiro dia. E aí você abaixava a cabeça, ele, não, abaixa a cabeça, olha para mim, olha para o quadro, larga o lápis, vem comigo, não sei o quê. Eu falei, nossa senhora, o negócio aqui é diferente pra caramba de onde eu estudei. Nossa senhora, caraca, isso que é escola. Nossa, mas esse professor é bom. Mas eu olhava assim, um japonesinho entendendo tudo. Japonês, né? Entendendo tudo, fazendo os negócios. Ué, pensei que fosse só olhar para os quadradinhos coloridos. Tem conta também esse negócio da química. Tem conta, tem... Falei, gente, tá difícil isso, hein? Vou aprender isso não. Fiquei assustadérrima. Aí entra outro professor na sala de física. Esqueci o nome desse abençoado. O professor de física, ele passou com uma carreta em cima de mim. Ele me destruiu emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, qualquer mente que vocês quiserem imaginar. Porque quando eu fui conversar com ele, eu sempre ia conversar com os professores. E eu fui falar, professor, tudo bem? Meu nome é Sayonara, eu tenho 32 anos, o homem já... essa velha tá fazendo aqui, gente? Querendo fazer vestibular para medicina, tu já é olhado com cara, com preconceito. É verdade. Porque já subentende que você não vai conseguir. Aí eu falei, já tem muito tempo que eu terminei meu 2º grau e eu estou passando por isso, o que o senhor acha? E ele olhou para mim e falou assim, olha, primeiro lugar, queria muito lembrar o nome dele, mas não lembro. Primeiro lugar, se eu fosse o dono dessa escola, eu não tinha te matriculado. Porque isso é uma sacanagem que fizeram com você. Porque é igual uma criança assim, isso é uma sacanagem. Esse colégio é caro, você não vai passar, não tem como uma pessoa nas suas condições aprender física agora. Você devia ir lá na secretaria e falar isso com eles. Que isso está errado. Era para enfiar... se eu fosse você, eu enfiava minha cabeça num vaso e dava descarga. Mas nem tudo que muda, muda tudo. Falei, ok. É para fazer isso? Uhum. O senhor não me conhece. Deixa comigo. Fui lá. Queria falar com o diretor? É sobre o quê? Eu falei, é particular. Mas a senhora, para falar com o diretor, era o Rui. Para falar com o diretor, a senhora precisa deixar o assunto. Porque eu falei, olha, o assunto é particular. Aí tinha outras pessoas, né? O assunto é particular. Se você quer que eu fale aqui, eu posso falar. Mas eu acho que você não vai gostar. Não, só um momentinho. Olha, ele vai atender a senhora depois do intervalo, não sei o que lá. Eu falei assim, tá bom. A senhora pode ir para a sala. Eu falei, não, eu não vou não. Eu vou ficar esperando aqui. Eles ficaram meio assim. Daí eu entrei na sala do diretor e falei para ele o que tinha acontecido. E nesse dia ia ter uma foto muito importante nessa escola, que era a foto para a capa da revista Veja. E era assim, uma propaganda da escola, né, que era a escola top e tal, e eles queriam todos os professores nessa foto. Então foi uma loucura esse dia. Era helicóptero pegando o professor, tipo, da Barra levando para Botafogo, de Tijuca, não sei o quê, era táxi, professor chegando, tinha que ser naquele horário do intervalo e os professores tinham que voltar para as unidades, né? E eu ali sentada, e eu não ia para lugar nenhum, não ia para minha sala, acabou o intervalo. E só nesse dia, o dono da escola foi lá. Eu acho que ele só foi lá esse dia, ele nunca ia lá. O nome dele era exatamente esse, PH, Paulo Henrique. E ele foi lá porque ele estava na frente da foto, né? Na frente da foto da capa da Veja. E todos os alunos acabaram lá o intervalo e tal, todos os alunos subiram. Eu não subi porque eu não fazia todas as matérias. Então, algumas matérias eu não... porque você pagava por matéria. E eu fiquei do lado de fora e não subi. E esse diretor, que eu já tinha contado a minha história, estava sentado com o dono da escola. Falou, por que aquela moça está sentada ali e não foi estudar?
Aí ele ficou, ela é uma aluna nova, ela não, acho que ela não faz todas as matérias, eu quero conhecer ela. Aí ele disse, Nara, vem cá, o Paulo Henrique quer te conhecer. Aí eu fui lá. E daí eu contei a minha história para o Paulo Henrique. E ele falou, qual foi o professor que falou isso para você? Eu falei, o fulano de tal. Sayonara, eu quero te dar minha palavra, que a partir de amanhã ele não é mais nosso funcionário. E eu quero dizer para você que você vai muito longe. Porque eu já lidei com muitos alunos, e poucos são os alunos que têm essa força que você tem. E a partir de hoje você vai fazer todas as matérias, porque você é a minha sponsorada. Eu vou te sponsorar aqui. E foi lá, mandou chamar a pessoa da secretaria, me deu todos os livros de todas as matérias e falou, você não vai pagar nada e você vai fazer todas as matérias, porque eu confio em você, eu acredito em você. Mas eu vou te dizer uma coisa também. Eu não vejo você num hospital como médica, mas eu vejo você em outros lugares. Mas você vai, pode ter certeza que você vai. Eu não sei aonde, mas você vai. Muito bem. Em 8 meses, eu passei para medicina. Passei para medicina na Universidade de Campos e não pude fazer, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Era muito caro. E eu não tinha feito um planejamento. Isso traz para a nossa vida algumas lições. Nós temos que planejar aquilo que a gente quer fazer. Porque senão, quando tudo acontecer, você não vai ter como realizar. Porque você não planejou. Mas eu não sabia isso, né? Enfim, eu me lembro que nesse curso também eu fiz muitas amizades, muitas coisas aconteceram. E tinha um menino bem novo, devia ter lá seus 17, 18 anos, e um dia ele falou assim, pô, dá vontade de desistir disso, não quero mais estudar, pô, nunca passo, já fiz a prova para tal, já fiz para não sei aonde, não passei, fiz para não sei aonde, não passei. Eu falei, menino, como é seu nome? Ele é Antônio Vitor Morgado Viana. Você mora onde, menino? Eu moro em Niterói. Eu falei, Niterói. Em Caraí, legal, pé da praia. Eu moro em Nova Iguaçu, você sabe onde é? Aí ele, já ouvi falar, mas eu nunca passei do túnel para lá. Eu, claro, né? Do túnel para lá, para a Baixada, quase ninguém vai, né? Ele, nunca fui lá não, mas eu já ouvi falar. Falei, pois é, quantos anos você tem? Tenho 18. Falei, tu tem 18 anos, tu mora em Caraí, de frente para a praia. Quem paga a tua escola? Meus pais. Teus pais pagam a tua escola. Tu tá falando que vai desistir? Sabe quantos anos eu tenho? Tu sabe de onde eu venho? E comecei a falar um monte de coisa. Você sabe, menino, eu tenho uma filha de 7 anos, eu trabalho de cabeleireira, eu faço arranjo de flores, igual esse aqui que eu fiz hoje, eu faço vestido de noiva, eu bordo, eu pinto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu venho pra cá, não tenho dinheiro pra merenda. Você tá falando que vai desistir? Você tá doido, menino? Como é seu nome mesmo? Ele falou de novo. Falei, pois é. Imagina daqui a um tempo, você ouvindo assim, Dr. Vitor Morgado Viana, Dr. Vitor Viana, por favor comparecer ao centro cirúrgico. Dr. Vitor Viana, por favor comparecer ao centro cirúrgico. Ele, pô, caraca, me deu até uma emoção. Nossa Senhora, caraca, ele está aqui hoje. Dr. Vitor Morgado Viana. Cardiologista, ortopedista, cirurgião. Aí eu promovi ele, né? Ele era meu amigo, hoje ele é meu irmão. Né? Adotei ele, a gente fez o documento, mas ninguém acredita, né? Porque ele é moreninho, eu sou lourinha. Mas, enfim, tudo mudou a partir dali. Porque quando eu tive um não para medicina, falei, bom, e agora o que eu vou fazer? Vou fazer psicologia, porque eu gostei muito. E fui fazer psicologia. E quando eu falava para as pessoas que eu estava fazendo psicologia, as pessoas ficavam assim, meu Deus, isso tem tudo a ver com você, porque você nem é psicóloga, seu jeito de falar anima a gente, você tem uma coisa diferente. Falei, eu não sei também o que é, mas eu vou seguir, porque eu acho que esse é o caminho. Então, terminei a psicologia, fiz algumas especializações, hoje sou especialista em relacionamentos, casal e família. Lido com muitas pessoas que estão vivendo o divórcio, lido com muitas pessoas que têm
filhos do divórcio. É uma pesquisa que eu venho trabalhando já há alguns anos e que eu reescrevo um escrito de uma americana que ela dedicou 25 anos da vida dela só trabalhando com esses filhos do divórcio. Então, ela teve crianças que estavam vivendo isso com 2 anos, 3 anos de idade. Tinha adolescentes que, na época, os pais estavam se separando. Tinha pessoas de 20 anos. E se ela ficou 25, imagina, né? Ela pegou essas pessoas com 40 anos, depois com 30, com 45. Ela viveu muito tempo. E quando a gente pensa que nada está acontecendo quando o relacionamento dos nossos pais não vão bem, é um grande engano. Porque os pais acham que os filhos não sentem nada e que as crianças estão bem. As crianças estão bem, as crianças estão estudando, as crianças estão comendo bem. Não esquenta a cabeça com as crianças, não. Essas crianças vão desembocar lá na frente problemas bem significativos. Nada que eu estou falando aqui é uma sentença, tá? Porque as coisas são muito relativas. Então, o que serve para um não serve para outro. E cada caso é um caso. Por isso que psicologia, terapia, você faz individual. Ou família, ou um casal. Por quê? Porque a história de uma pessoa nunca é a história da outra. Pode ter nascido no mesmo lugar, pode ter tido a mesma religião. Sempre vai ter fatos que não teve na outra história e que mudou a história, né? Então, é como aquele bolo. O bolo que você faz com 6 ovos, com açúcar, com manteiga. O bolo que você bota 2 ovos, um copo d'água e clay bom, entendeu? Serão bolo, mas o gosto é diferente, a textura é diferente. E assim somos nós. Então, um relacionamento dos pais, quando muda, ele atinge a vida dos filhos. É sobre isso que eu escrevo no meu livro. Além de escrever muito sobre relacionamento, o meu foco principal é o que acontece na vida dos filhos nas suas futuras relações amorosas. Muito difícil para os pais receber alguma notícia dos seus filhos, tipo, mãe, eu estou grávida. É muito difícil, porque a gente não idealiza isso para nossa filha. Você idealiza aquele casamento de princesa, com um príncipe encantado, etc. e tal. E por que isso acontece? Tem coisas que é difícil, porque a gente não vai ter explicação suficiente, capaz de acalentar as nossas angústias. Por quê? Porque a todo tempo a gente está querendo que o outro responda à nossa expectativa. Então você projeta no seu filho, você projeta na sua filha alguma coisa que você idealizou. E de repente não é aquilo que seu filho idealizou, que a sua filha idealizou para a vida deles. Aliás, eles nem sabem se idealizaram ou não. Eles estão perdidos. Né? Como todos nós, de certa forma, temos questões na nossa vida que a gente está perdido. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu não faço aquilo que eu quero fazer? E o que eu quero fazer eu não faço? E o que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. Por quê? A gente precisa entender. Né? Então, toda mulher quer o quê? Quer casar com um príncipe encantado, um homem lindo, bonito, cheiroso, moreno, alto, bonito, sensual, de preferência rico, né? E o que todo homem quer? Quer uma mulher bonita, inteligente, elegante, educada, talentosa, com todos os apetrechos, de preferência magra. E como é que é a realidade da vida antes do casamento e depois do casamento? Totalmente diferente. As coisas vão mudando. Você quer ver um exemplo? Você conhece uma pessoa na balada. Aí o cara está conversando com você ali, e aí, é seu nome, não sei o quê, daqui a pouco o cara enfia o dedo no nariz. Você, nossa senhora, eu estou vendo isso mesmo? Ele enfia o dedo no nariz e, pô, então, eu moro ali na Moca, não sei o quê. E tu é da onde? Eu sou dali. Só um minutinho que eu vou ali no banheiro. Tu vai lá no banheiro, tu não sai do banheiro nunca mais. Tu fala, Deus me livre, fulana, pelo amor de Deus, vem aqui me salvar, que tem um maluco tirando meleca, cara.
Tá doido, eu vou embora. Não, pelo amor de Deus, não quero falar mais com esse cara, não. Não quero nem que ele me veja. É ou não é, gente? Quem que vai conhecer uma pessoa, vai fazer um negócio desse na tua frente, tu vai ficar ali? Nossa, ele é tão espontâneo. Ai, gente, amei esse jeito dele. Super espontâneo. Depende, né? Se ele for um milionário, você até pode querer... Não, peraí, foi sem querer. Né? Nossa, eu não posso deixar escapar. Mas e aí, você casa? Aí você casa. Aí de manhã, no café da manhã, teu marido vem com aquele pijama, com aquele calção fedendo a mijo, que não tira mais de 15 dias. Você fala, bota esse calção para lavar. É gosto de dormir com esse que é confortável, pô. Deixa em paz, caramba. Pô, aquela barriga. Mas ele era um príncipe. Tira a meleca na hora do café da manhã. Ai, meu Deus, que nojo! Mas você vai poder correr e ir pro banheiro? Você vai poder? Você está casado, tem 2 filhos, tem 3 filhos. O que você vai fazer? Aí você fala o quê? Nossa, antigamente não era assim, não. Mas tudo mudou. Não mudou, não. Você que não via. Mas ele sempre tirou meleca. Porque ele tira meleca desde que ele é gente. E você que não viu. Só tem uma coisa muito interessante, eu já falei isso para alguns pacientes, nem sei se eu falei para alguém que está aqui, mas uma vez, uma paciente feminina, ela falou assim para mim, porque eu peguei o celular dele e eu vi. Ele está vendo pornografia. E como que eu vou lidar com isso? Você não deveria ter pego o celular dele, né? Para começar. Quando ele faz cocô, você vai lá ver o que ele fez? Você vai lá e abre a tampa, você fala para ele, não dá descarga que eu quero ver seu cocô. Você faz isso? Não, mas o que você tem a ver? Eu falei tudo. Porque todo mundo faz cocô. E não existe cocô cheiroso. Ou seja, todo mundo tem seu pontinho fraco. Todo mundo vai cometer seu erro, seu pecado. Não vai procurar aquilo que você não vai saber lidar. Porque você vai arrumar problema. Ah, mas então você acha que isso é normal? Eu falei, eu não tô falando nada, até porque eu não acho nada. Eu só jogo o negócio no ventilador e você resolve aí o que você pensa. Mas, por que a gente procura problema? Por que ela foi ver o celular do marido? Por quê? Porque ela quer que alguma coisa mude. Porque ela quer que alguma coisa seja diferente. Então, ao invés de buscar soluções, é muito mais fácil a gente ir atrás dos problemas. Por quê? E aí tem a ver com o que eu falei do luto. Porque quando eu tenho problema, eu sou vítima. Quando eu tenho problema, eu sou coitado. Coitado do fulano, coitada da ciclana, tá nesse relacionamento. Essa mulher que não dá valor, esse homem que não vê a mulher que tem, né? E da mesma forma, quando o homem casa, eu dei o exemplo do homem, mas isso também acontece ao contrário. Ele casa com aquela menina linda que sempre que vai encontrar com eles e tem relações sexuais antes do casamento, ela sempre está com aquela lingerie maravilhosa, ela está sempre encolhendo a barriga, ela está sempre toda linda, toda perfumada, ela corre no banheiro de manhã, escova o dente, ela já prende o cabelo que ela quer acordar maravilhosa. Eu tive uma paciente que falou assim para mim, mas eu sempre tive o cuidado de botar uma pastilha garoto embaixo do travesseiro. Eu, oi? Não, eu sempre tive esse cuidado. Embaixo do meu travesseiro sempre tinha uma pastilha garoto. Né? Porque como é que eu vou ter mau hálito de manhã? Eu falei assim, hoje, depois de 27 anos de casada, é porque hoje é difícil a gente achar pastilha garoto. Entendi. A gente acha o que a gente quer achar. A gente faz aquilo que nos convém fazer. E depois a gente dá desculpa. Entende? Porque é mais confortável. E aí, mas você sabe quanto custa um conjunto bonito de calcinha e sutiã? É uma fortuna hoje em dia. Eu falei assim, engraçado, antigamente não era, né? Hoje passou a ser uma fortuna. Então o homem também que casou com aquela princesa, a princesa vai mudando, porque não é a princesa de 20, é a princesa de 40, é a princesa de 50, é a princesa de 60, mas ela precisa estar ao compasso do tempo. Né, firmada em algum lugar, mas andando de acordo com a evolução dela.
se cuidando na medida do possível, se tratando na medida do possível, fazendo as coisas na medida do possível, envelhecendo com dignidade, né? Envelhecendo com sabedoria. Por quê? Se a vida fosse como a gente gostaria que fosse, a gente teria nascido de cabeça para baixo. Embora a gente nasce, né, com a cabeça para baixo, mas não é isso que eu quero dizer. Seria tão bom se a gente fosse jovem, com o corpinho de jovem, aparência de jovem e com a sabedoria dos 50, dos 60 anos. Mas seria um estrago. Porque seríamos todos uns capeta. Porque imagina, um jovem tem poder de jovem, tem força, tem beleza, mas ele é fraco, porque a mente dele é fraca. E o que faz uma pessoa ser forte é a cabeça. É aquele pedacinho de massa encefálica que um dia eu segurei e falei, daqui eu não saio nunca mais. Porque é ali onde tudo acontece. É onde tudo acontece. É no nosso cérebro. Para falar um pouquinho de neurologia, e para vocês entenderem um pouquinho do que acontece com a gente, tudo que acontece, as nossas reações, elas são em frações de segundos. Quando você pisa num cigarro quente, o seu pé faz uma conexão, uma transmissão de neurônios, onde eles dão leves impulsos saltatórios pela bainha de melina. Tá vendo como é que eu aprendi um monte de coisa? E eles informam ao seu cérebro, pisou no negócio quente. Por quê? Se isso não acontece, seu pé vai virar uma ferida. Você vai ficar com o pé ali e você não está sentindo nada. São as pessoas que têm um derrame, que não sente aquele lado, ou algum outro tipo de doença que foi afetada uma região do cérebro e ela não tem mais aquela sensibilidade, acaba sendo perigoso para algumas coisas. Então, todas as informações que você imaginar, elas estão passando pelo seu cérebro. Quando a gente olha, eu estava falando com a Beth, né, que eu não fazia unha há 3 anos. E aí minha filha falou, mas mãe, você não vai fazer a unha, não? Eu falei, mas minha unha não está ruim, não. Porque está direitinha, eu vou passar só um esmalte. Não, mas tem que fazer uma cutícula. Nossa Senhora, eu falei, mas eu não faço a unha há 3 anos, minha cutícula já até colou, está tão direitinho, só um esmalte. Ah, mãe, faz uma cutícula, fica melhor. Eu falei, por quê? Ah, porque você sabe, né, como é que você vai dar uma palestra sem fazer a unha? Porque nós brasileiros, nós somos muito julgadores, né? A nossa cultura é assim, a gente olha a pessoa, a gente já sabe quem ela é pelo jeito que ela chegou. E ela nem é aquilo que ela está aparentando ser. Né? Mas é o nosso julgamento. Isso passa pelo nosso cérebro assim, num relâmpago muito rápido. E aí a gente constrói as nossas informações. A gente constrói as nossas informações e a gente acha que a gente é a verdade e que aquilo que a gente pensou, ou falou, ou idealizou sobre aquela pessoa, aquilo é aquilo. E não é. Não é assim. Então, o que a psicologia faz? Aonde que a psicologia atua na vida das pessoas? Quando você começa um processo de terapia, eu não sei quantas pessoas aqui já passaram por isso, já tiveram essa experiência, mas quando você começa um processo terapêutico, você começa a mexer nessa estrutura. Quando a gente fala, por que que eu preciso, por exemplo, por que eu preciso fazer terapia? Eu não tenho problema, quem tem problema é fulano. Isso é muito normal, né? É muito comum a gente ouvir isso, porque é assim que a gente acredita. A gente acredita que a gente não tem problema, que está tudo ok com a gente e que o problema está na outra pessoa. O problema está no meu pai, está na minha mãe, está no meu irmão, está até no cachorro, mas não está em mim. Porque lidar com o problema é uma coisa muito difícil. Enfrentar esses gigantes que existem dentro da gente e que foi sendo construído assim, devagar, mas a gente deixou essas verdades tomarem conta da nossa mente, então a gente não pode se trair. Eu até traio outras pessoas, mas eu não posso me trair. Isso é o que eu acredito. Mas é assim que eu acredito. Não pode ser agora, nessa altura do campeonato, eu estou errada? Então, lidar com isso é muito difícil, né? Fazer terapia não é coisa para qualquer um. Terapia é coisa para gente forte,
para a gente que quer vencer, para a gente que quer ser melhor, melhor, melhor cada dia mais. Independente de qualquer coisa, porque fazer um exercício físico também não é para qualquer um. Vai doer seus músculos, vai te cansar, é disciplina, é mudança do corpo. Se a mudança do corpo dói, imagina a mudança da mente, né? Mas a gente tem um hábito de dizer que sabe o que o outro está sentindo, né? E a gente sempre fala isso, mas eu sei o que você está sentindo. Não, você não sabe, porque o cérebro daquela pessoa é daquela pessoa, o que ela sente é ela que sente, você não sente. E é muito comum as pessoas falarem assim, ó, você não sabe o que eu estou sentindo, você acabou com a minha vida, você não sabe o que eu estou sentindo. Realmente, não sabe. Pronto, agora você já tem a resposta. Realmente, eu não sei. Né? Quantas vezes a gente ouviu isso? Ok, fica fácil a gente entender. Realmente, eu não sei. Não sei mesmo. Eu sei o que eu sinto, eu não posso saber o que você está sentindo. Né? Então, nunca esqueça disso. Duas coisas importantes que eu queria que vocês levassem para a vida de vocês. Nem tudo que muda, muda tudo. Se você recebeu uma notícia ruim, se você está decepcionado com alguma coisa, isso não pode ser motivo para mudar aquilo que você veio fazer. Vá para onde você tem que ir, do jeito que for, mas vá. Faça o que você tem que fazer, do jeito que for, mas faça. Dance com a música que está tocando, mas dance. Viva enquanto você está vivo, porque a morte vai chegar. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Viva, viva plenamente, porque a vida é isso aqui. Ela é um espetáculo imperdível, mas não tem ensaio, não tem perdão. A gente perdoa se a gente quiser perdoar, mas não existe essa coisa que a gente acredita como perdão. Isso não existe. Quando a gente fala a gente tem que perdoar, Jesus disse que a gente tem que perdoar, isso é um assunto para umas 4 horas de palestra. Porque nós não somos Jesus. E aí a gente fala assim, eu perdoei. Nossa, graças a Deus eu perdoei. Posso nem lembrar, menina, naquele dia que ele entrou em casa e que ele falou, eu tenho outra mulher e já estou com uma filhinha de 7 anos, meu mundo caiu, mas eu perdoei. Jesus diz que quando ele perdoa, ele joga teus pecados lá no fundo do mar e que ninguém sabe se você estiver pedindo perdão a Deus daquilo que você já fez e ele te perdoou, você está falando de quê? Não sei do que ela está falando, que eu já perdoei, nem sei mais que assunto é esse. Isso é perdão. É o perdão de Deus, mas nós não temos essa capacidade. E tem uma história, tem 2 histórias, né? Tem uma na Bíblia, de repente alguém conhece, tem uma história que eu também não sei quem contou, mas vou contar da Bíblia que eu acho que às vezes as pessoas conhecem mais. Que é a história de uma família que estava vivendo naquela terra do pecado, Sodoma e Gomorra. E que Deus fala assim, eu vou destruir essa terra. Essa terra está em pecado. E Abraão fica desesperado, porque o sobrinho dele morava lá. O sobrinho dele, não é isso? Ló. Ló morava lá. E ele fica desesperado. E aí, né, ele querendo falar com Deus, mas assim, de uma forma, né? Mas, Senhor, o Senhor vai destruir uma cidade. E se tiver 1000 pessoas boas lá, Senhor? Se tiver 1000 pessoas lá, eu não destruirei, por amor às 1000. Ok. Aí, Abraão, eu sei que não tem 1000, eu sei que só tem meu sobrinho mesmo. Meu Deus, como é que eu falo isso para Deus? Mas e se tiver 500? Mas Deus, se tivessem 500? Eu também não destruirei, por amor às 500. E Abraão começa tá, mas e se for 200? E se for 100? Até chegar, mas e se for uma família? E aí dele não fala se for uma. Deus fala para ele, eu não destruirei toda uma cidade se lá dentro tiver uma pessoa que eu queira salvar. E aí ele manda, e aí Deus também conhecia quem estava lá dentro, né? Deus é Deus. E aí ele fala, então, Abraão, manda que todas as pessoas boas saiam de lá, porque eu vou destruir.
E aí só a família de Ló sai de lá. E sai de lá, e aí de repente vocês conhecem a história que ele fala que não olhe para trás, não olha para trás, que você está deixando para trás é coisa ruim, segue em frente. Mas se você olhar para trás, você vai cair. Se você olhar para trás, você vai virar uma estátua. E a mulher dele olha para trás. É história, está na Bíblia. A gente não sabe se é verdade ou não, né? Os religiosos acreditam, os cristãos acreditam, eu acredito na Bíblia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se tivesse só você aqui, eu ia fazer a palestra. Se tivesse só você, eu ia fazer. Porque se tivesse só você, é porque era para você. E eu ia fazer. Por amor a você. Porque era isso que eu vim fazer. Se era isso que eu vim fazer, independente de tudo que aconteceu, eu estou aqui. E eu fiz. Talvez não tenha sido aquilo que você queria ouvir, mas foi o melhor que eu tinha para te dar. Muito obrigada por estar aqui.